Bom, pessoal, obrigado, Ângelo, esclarecedora. Agora nós teremos uma participação do senhor Kim Neal, direto de Minnesota. Ele vai estar trazendo para nós essa visão de oferta e demanda global. Seja bem-vindo, Kim. É com você. 15 minutes, please. Eu sou Kim Neal, eu sou o diretor de desenvolvimento de mercado no estado de Minnesota para soja em Minnesota. É a Associação dos Fazendeiros de Minnesota de soja. Como você pode ver aqui atrás, nós pode ver nossa soja em Minnesota, aproximadamente 1 metro de altura, e podem ver que parece muito bom o cultivo. Como vocês podem ver aqui no meu primeiro slide, a organização que lida com a política para o grupo de Minnesota chamado Produtores, Associação de Produtores de Soja. Eu gostaria de compartilhar com vocês que outras organizações, que a pesquisa, o Conselho de Pesquisa para Soja e o investimento em pesquisa, eu acredito que estão nos colocando à frente nesse pequeno segmento de mercado para reorganizar uma ordem global no quesito de ingredientes de soja para um segmento para a ração de animais filhotes, isso vindo de Minnesota. Como vocês podem perceber, então, o nosso conselho, nós coletamos a metade de 1% do vale de soja, quando primeiro vendido em Minnesota. Então, nós podemos ver os dólares investidos naquilo que chamamos de produção e pesquisa, assim como desenvolvimento de novas variedades de soja, novas utilizações para a soja. Isso seriam coisas como biodiesel de soja e outros produtos feitos da soja. E, claro, nosso foco também em desenvolvimento de mercado e também cuidado ambiental. Neste slide aqui podemos ver um mapa de Minnesota, as áreas em verde mostrando onde soja é plantado e cultivado. Aqui vocês podem ver uma estimativa, vocês podem ver as áreas com verde mais escuro, mostra maior intensidade de produção de soja. Aqui nós podemos ver um mapa de Minnesota mais uma vez, onde nós podemos ver o commodity, nós podemos ver instalações de crushing de soja, são plantas e muitos deles estão localizados no sul do nosso estado. A soja, recentemente, ela cresceu no norte, na área norte de Minnesota. E com o passar do tempo, provavelmente teremos novos tipos de processamentos nessa área, mas por enquanto não, apenas esmagamento delas. Nesse mapa aqui, podemos ver que devido à localização de Minnesota, próximo à fronteira com o Canadá, a soja em Minnesota, ela tem a distância mais longa para seguir e o custo mais alto, consequentemente, antes de chegar aos mercados internacionais. Então, devido a essa posição, essa desvantagem geográfica, os fazendeiros de Minnesota, eles decidiram melhorar a condição e reorganizar a ordem global para a sua soja, pelo menos aqueles que são usados para ração animal, para animais filhotes. Decidimos concentrar nisso porque, aparentemente, existem vantagens naturais, estando no norte extremo. Isso nos dá um excelente perfil com aminoácidos para a nossa soja e acreditamos que isso pode ser aproveitado com pesquisa adicional, investimento em pesquisa e tecnologia. E acreditamos que isso irá resultar em novos produtos a partir de 1 ano. Então, aqui nós podemos ver as categorias mais impactadas, com fatores antinutritivas para a soja. Depois do processamento, ainda existe algum efeito. Então, pequenos bezerros,
pequenas perdeiras, principalmente, são impactadas adversamente por Stachylos e Raffinose presente na soja, no farelo de soja. Pequenos leitões também podem ter uma reação alérgica quando são muito novos, e isso, além do impacto adverso de inibidor de trypsin, que diminui o crescimento ou desacelera o crescimento, como vocês irão ver no próximo slide. E, finalmente, também algumas espécies de peixes e a inclusão de soja limitada em sua ração, devido a razões similares, devido a fatores antinutritivas. Neste slide, podemos ver um gráfico com uma pesquisa, isso foi feito por Zarkanis Wiseman, mostrando a relação entre tripsina ativa e a atividade inibidora dela na ração e a desaceleração do crescimento dos porcos. E, finalmente, nesses produtos, farinha de soja que contém parte do óleo ainda, algumas espécies podem ser impactadas se houver a oxidação do lipídio, principalmente em produtos como com farelo, com ácidos graxos, principalmente no ambiente muito quente ou úmido. Então, por exemplo, com instalações com leitões, onde a temperatura pode chegar a 28 a 32 graus Celsius e a umidade pode chegar a 50 a 90%, e pode existir a degradação de alguns dos aminoácidos importantes e essenciais que, mais uma vez, podem diminuir a biodisponibilidade destes aminoácidos e podem desacelerar o potencial de crescimento dos animais. Então, eu estou feliz em poder dizer que, como resultado de muita pesquisa e investimento pelos fazendeiros de Minnesota, literalmente temos produtos a caminho que acreditamos que irão ajudar cada um dos produtos que podemos ver aqui a ser utilizado na ração de leitões, e alguns começando a partir de um ano, como eu mencionei, mas todos estarão nas categorias de proteína concentrada melhorada. Então, farinha de soja desnatada ou integral, nesse caso seria uma farinha integral, também farinha fermentada de soja. Como vocês já sabem, na literatura, alguns micro-organismos utilizados nessa fermentação pode, de forma substancial, reduzir estaquioses, afanoses e, em alguns casos, tripsonina e a atividade inibidora de tripsonina nesses ingredientes presentes na ração. E esse farelo tratado com enzimas, onde a afanose e estaquiose pode ser hidrolisado, caso não tenham os efeitos adversos típicos. Nos animais também estamos produzindo isso. E, finalmente, a variedade de soja, de grãos de soja, que também vão lidar com alguns desses desafios. Uma nova variedade de grão. Então, muito disso ainda está na categoria de confidencialidade, mas eu posso, pelo menos, explicar uma forma. Mais uma vez, é apenas nesse segmento aplicável apenas para a ração de animais filhotes, onde nossos produtos já estão por vir. Então, já este ano, na Minnesota, estamos começando a plantar muitos hectares de alto conteúdo de ácido oleico, um conteúdo alto na soja, com até 72% de conteúdo de ácido oleico. Então, como já mencionei, então existe maior fator nutritivo e os aminoácidos sendo preservados, porque este óleo não será tão sujeito à oxidação como no caso do óleo da soja comum. Mais uma vez, como eu mencionei, as enzimas tratadas e fermentadas, esses ingredientes para ração de animais muito novos. Frequentemente,
conversamos com algumas das empresas mais relevantes, um ingrediente ou um comprador grande de uma empresa aqui do Brasil foi citada aqui no nosso jornal e ele falou ao repórter: estou aqui para obter algo que Minnesota é melhor do que nós, um alimento de alta qualidade, especializado. Eu acredito que vocês têm mais qualidade aqui, onde os novos países estão fazendo isso. Então, nós estamos na expectativa de poder prover para este cliente e para outros. Estamos muito empolgados em poder, mais uma vez, essa pequena mudança onde esperamos poder ajudar a reorganizar a ordem mundial. Agradeço a vocês pela oportunidade de poder participar nessa conferência. E eu peço desculpas por não poder estar presente em pessoa. Ok, Kim, muito obrigado pela sua participação. Bom, chegou uma pergunta do Gênesis da Fonseca, e eu queria falar, ele direcionou essa pergunta para mim, que é: se precisamos de aumentar a produção, mas também precisamos rever o desperdício de alimentos, como fazer essa transição? Olha, Gênesis, realmente, o Brasil, eu vejo que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos mundial. Existe a tendência muito forte de conseguir atender a demanda mundial até 2050, de acordo até com novos paradigmas que o Ângelo falou. Mas, como você bem colocou na pergunta, como reverter o desperdício de alimentos? A gente sabe que o Brasil a população brasileira, o brasileiro sofre disso, que é um grande desperdício de alimentos, seja ele ainda dentro do campo, no transporte e, mais principalmente, no consumo. Existe uma perda de consumo muito grande. Na minha visão, alguns projetos que tendem a fazer com que reaproveitamento de alimentos e fazer com que a população se conscientize que alimento pode vir a faltar, que existe um risco de insegurança alimentar mundial grande, é necessário que a gente absorva o que é improdutivo. E o desperdício de alimento é improdutivo, sem sombra de dúvidas. Então, eu acredito que ações do ponto de vista político e também na iniciativa privada, para promover a redução do desperdício, principalmente na hora do consumo. Essa é a minha visão. Acredito que a gente tem que focar, a gente tem que seguir nesse sentido de redução de desperdício, principalmente na época do consumo. Você quer complementar alguma coisa? Só um detalhe, como o Renato bem frisou, que o desperdício está ao longo de toda a cadeia, desde a produção até o consumo das famílias, não tem uma solução única, não tem uma só receita para resolver isso. Você tem que atacar o problema de todas as dimensões. E aí a questão é ver aonde que o custo de você tentar alguma ação para reduzir gera o maior ganho possível em termos de redução do desperdício. Eu compartilho da opinião que eu acho que no consumidor final é onde você tem os maiores problemas hoje, apesar de que não se pode abandonar que tem muito problema no desperdício em todos os elos da cadeia. A infraestrutura, a logística é algo que contribui para essa perda também. Que, sendo melhorada a logística, você reduz a perda. Bom, e eu acho que, só para complementar, imagino que todo mundo dessa plenária tenha visto as fotos recentes, em que muito da produção do milho, principalmente milho safrinha, na região do Mato Grosso, foi colocado no chão por falta de armazenagem. Esse é um tipo, embora aquilo seja uma armazenagem, não um desperdício, mas eu acredito seriamente que o Brasil tem que rever alguns conceitos do ponto de vista de armazenagem, estocagem, e aí principalmente ligado a todo o setor de infraestrutura, seja na armazenagem, seja no escoamento. Não dá para acreditar num país que tende a ser o grande supridor de alimentos no mundo e coloca alimento, que é o milho, é alimento, no chão, ao relento. Não tem, isso não é concebível mais. Dentro do universo que a gente está inserido, não tem mais condições. Então, na minha visão, existe a necessidade de enfrentar esse problema também, e aí cabe um desafio principalmente para a iniciativa pública, para promover uma melhor
uma melhor gestão, um melhor planejamento na infraestrutura, seja na armazenagem, seja no escoamento. Bom, temos tempo ainda? Tem mais alguma? Encerrado. Bom, gente, então, encerrado. Eu agradeço mais uma vez, Ângelo, ao Kim e a todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço.